Vamos continuar com a nossa segunda aula de hoje. Agora nós iremos para a matemática. Hoje nós iremos falar sobre o metro. Como surgiu o metro, vocês sabem? Na aula de hoje vocês irão descobrir como o metro surgiu. Lembra que eu falei para vocês que o metro corresponde a 100 centímetros e temos vários instrumentos que nós usamos para medir o comprimento. Temos o metro tradicional, a trena, uma fita métrica. Aqui eu vou mostrar para vocês esse objeto que é uma trena, utilizado pelas pessoas que fazem construções. Mas antes de existir o metro convencional que nós conhecemos hoje, de 100 centímetros, como as pessoas faziam para medir os lugares, os objetos, os espaços? Então, eles mediam através do palmo, através da jarda, que era uma medida que eles esticavam o braço e a partir do meio do tronco da pessoa até a ponta da mão era uma jarda. Dos passos, braça, que era onde a pessoa ficava de braços abertos e mediam da ponta de uma mão à outra, chamava braça, e assim eles conseguiam medir, só que não era um padrão, visto que cada pessoa tem o seu tamanho diferente. Então, conta a história que no decorrer dos anos, há muitos anos atrás, havia um homem que queria vender o seu terreno. E para isso, ele teria que medir para saber qual era o tamanho do seu terreno. Então, ele utilizou os passos. Quanto mais passos tinha o seu terreno, mais dinheiro ele ganharia com a venda do terreno. Porém, o comprador era um sujeito grande. E ele, então, utilizava os passos bem grandes. E assim, ele poderia comprar o terreno por um valor bem menor. Então, essa história não ia dar certo. Por isso, eles teriam que pensar em uma maneira, em uma única forma de medir os espaços. Para isso, chamaram o rei. E a partir de então, só a medida do rei valia. Mas tinha um problema, que o rei não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então foi aí que surgiu a história do metro, como que surgiu o metro. Então vocês irão ler o slide para descobrir essa história, uma história bastante interessante, tá bom? Vocês irão fazer também na próxima atividade uma história em quadrinhos falando sobre a importância do uso do metro padrão, tá bom? Vocês irão criar uma história em quadrinho, pintar, colocar fala, balões de fala e dizer qual é a importância através dessa história, ok? Até a próxima aula.